de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje não vamos reagir a um vídeo porque eu ainda estou entusiasmado, ainda estou muito, sei lá, contente pela vitória do Santos de ontem. Que, cara, eu falei, foda-se, eu vou fazer um vídeo só dedicado ao meu peixão, porque, na minha opinião, foi uma vitória muito importante em cima do líder do campeonato, né? Flamengo. O Santos superou o Flamengo com todas as adversidades, com todas as dificuldades que o Santos tinha, e tava todo mundo esperando que o Flamengo fosse chegar na Vila Belmiro e enfiar aquele sacode em cima do Santos, só que aqui não, Mengudo, aqui não. O Mengudo demonstrou pra mim o pipoqueiro que é o Flamengo. Essa foi a demonstração que o Flamengo fez pra mim, pra todos os santistas e pra todos os flamenguistas. Então você que torce pro Flamengo, sim, seu time, seus jogadores são tudo um bando de pipoqueiros. Essa é a realidade e você tem que aceitar essa realidade, torcedor flamenguista. Você, que é maioria no Brasil, maior torcida do Brasil, tem um time de pipoqueiros, tem um time que toma a paulada do Santos, então toma e chupa, porra! Chupa, caralho! Caramba, velho, felicidade, um jogo incrível por parte do Santos. Eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, que aqui, mais ou menos aqui assim, ó. Eu vou jogar umas imagens e comentar em cima. Então, por enquanto você deve estar vendo o símbolo do Santos aí, então o editor vai ter que trabalhar um pouquinho para poder ilustrar tudo que eu vou falar aqui. Mas, pô, que felicidade, parabéns ao Santos, ao time do Santos, parabéns aos santistas que acreditaram até o final. Parabéns ao Kleber Xavier, obviamente, que é o treinador do Santos que foi mais criticado recentemente, então muita alegria. Óbvio que é só um jogo, óbvio que muita coisa ainda pode acontecer, mas tipo assim, o que antes a gente tava vendo que a luz do fim do túnel podia ser um trem, dessa vez é uma luz de esperança mesmo. Ontem a gente pôde ver um time que realmente estava buscando a vitória, e na minha opinião, acho que o Santos teve oportunidades mais claras de gol do que o Flamengo. Eu não vou aqui puxar estatísticas, porque não sou patrocinado pela Flash Score, patrocina nós, Flash Score, tamo junto. Mas vou usar até um símbolo deles, então na hora que eu falar eu já até dedico pra eles e faço esse merchan / apelo, patrocina nós. Mas é isso, bora iniciar esse maravilhoso vídeo de análise do jogo de ontem. Eu vou fazer uma análise mais ou menos em cima dos jogadores do Santos mesmo. A vitória foi por 1-0, 1-0 é foda, 1-0, gol do Neymar. Então, tudo que eu critiquei o Neymar, hoje ele calou minha boca, e muito obrigado, Neymar, por ter calado minha boca, que sim, trouxe a vitória pro Santos. Contra o Botafogo foi o motivo da nossa derrota, nossa tristeza, mas agora contra o Flamengo, o líder do campeonato, foi o motivo da nossa alegria. Então, parabéns ao Santos e parabéns a você, santista. Então comemora, irmão, comemora. Bom, trocar na primeira imagem, e essa primeira imagem é o Flamengo. Se vocês estão vendo aí, esse é o Flamengo, esse é o Mengudo que eu conheço, gente. Esse é o Mengudo que todos nós conhecemos, pipoqueiro do Super Mundial, do Copa do Mundo de Clubes, foda-se, qualquer coisa assim, veio aqui pra Santos e tomou aquela sacolada, Bora pra próxima imagem. Bom, aqui tá a dedicação ao Flash Score, onde apresenta a escalação do Santos e a escalação do Mengudo. Eu queria ilustrar, ou pelo menos comentar um pouco em cima disso, que o Santos veio com uma escalação bem interessante, e o gol sai no momento em que o Kleber Xavier tira o David Washington de centroavante e passa o Neymar para falso 9. Então, nessa recuperação, eu acho que eu tô muito junto com a declaração do Kleber Xavier na pós-vitória do Santos, na coletiva pós-vitória, em que ele diz que o Neymar pode tanto jogar de meia, que na minha opinião é a posição mais assertiva para ele, que é onde o Neymar recebe a bola e consegue passar, porque, pô, os passes do Neymar ontem, que foi aquilo, cara? Tava inspirado o menino. Mas então, na minha opinião, esse clássico 10, o Brasil ainda não tem, e eu acredito que o Neymar é a pessoa certa para fazer essa posição. Porém, ele tem mais uma posição, que é o falso 9. O Neymar pode jogar de falso 9 e, na minha opinião, não é tão... Eu entendo a situação de colocar ele nessa posição porque ele fica mais próximo do gol e pode fazer o que ele fez ontem, que é um lance de
clássico centroavante, que é pegar a bola, usar o corpo como proteção da bola, driblar 2 jogadores e fazer o gol. Pô, isso que um centroavante, na maioria das vezes, teria que fazer. E dependendo da situação, eu acho que o Kleber Xavier conseguindo trabalhar isso em cima do Neymar, pô, vai deixar o cara fantástico, fantástico. Eu ia falar que o gol realmente sai dessa troca de posição, brilhante troca de posição devido ao Kleber Xavier. E eu achei engraçado que Santos e Flamengo meio que se espelharam, né, a estratégia de jogo. Ambos vieram no 4-3-3, só que foi um Flamengo muito abatido e, na minha opinião, o Flamengo sentiu ontem a falta do Gerson, porque o meio de campo de criação do Flamengo era meio que inexistente. O Arrascaeta, Jorginho e Alan não estava fazendo nada de efetivo. Então, acho que talvez o Alan nem seja tanto um cara de criação, porque eu vejo ele mais um jogador de drible e velocidade. Mas Jorginho e Arrascaeta ontem estavam super apagados, tanto que as jogadas de criação do Flamengo estavam vindo por parte do Danilo, que era zagueiro, onde o Flamengo atacava, não conseguia encontrar espaço, voltava e chegava até o meio de campo, que era onde o Danilo estava, porque o Flamengo estava totalmente no campo do Santos, e a criação sairia dali, sabe? Então, eu vi um Flamengo bem exposto. Ontem o Santos conseguiu expor bastante o Flamengo, e se o Felipe Luiz não trabalhar em cima desse time, vai ter dificuldades daqui pra frente. E outro detalhe que eu quero falar também é que o Flamengo quase não cruzou bolas na área do Santos. Aquelas famosas jogadas de linha de fundo e cruzamento na área, ou jogadas perto da grande área, ou tipo assim, no bico da grande área e cruzamento, não teve porque o Flamengo não tinha centroavante. O Plata tava mais jogando como Plata e Luiz Araújo mais atacantes do que centroavante, junto com o Bruno Henrique, só conseguiam vir de trás e tocar a bola ou avançar num toque rápido no meio ali e drible, mas o clássico centroavante eu acho que estava em falta ontem, que é a posição do Pedro. Então isso demonstra o quanto que o Flamengo ainda precisa e depende do Pedro. E eu acho que o jogador entendendo isso, talvez isso se torne aquele famoso moeda de troca, caso haja situações que sejam necessárias. Bom, aqui está, cara. Esse cara, ontem eu vi o Brasão virar o Superman. Teve uma jogada no final do jogo que a bola tava na grande área, assim, Superman. Saiu socando assim. E foi uma grande atuação do Brasão. Acho que cada vez mais ele vem se concretizando no gol do Santos e demonstrando que o Santos realmente precisa dele no gol, porque o cara tem atuado como um excelente goleiro. Cara, o que tem feito o Escobar na direita é sacanagem. Pra quem não conhece a imagem da esquerda, o Escobar e o da direita é o Souza. O Escobar, ele é lateral esquerdo de origem, mas está atuando no Santos pela lateral direita. E, cara, tem feito uma excelente partida. É óbvio que tem a sua deficiência com a perna direita. A gente teve alguns momentos ontem que percebemos isso. Porém, a sua garra, a sua vontade... Pô, se o Santos tivesse pelo menos uns 4 Barreal em campo, eu tenho certeza que muitos jogos a gente venceria na garra, mesmo não tendo tanta qualidade. E o Souza, pô, o Souza é um menino da Vila que subiu e se concretizou, que forçou o Kleber Xavier, e isso é um consenso de todos os santistas, de que ele precisa jogar. Tipo assim, o Souza precisa jogar e o Barreal não pode sair do time, entende? Então essa é a situação. E como o Santos não tem um lateral direito fidedigno, ou um lateral direito que possa se concretizar, porque JP Sherman, que subiu da base junto com praticamente com o Souza pro profissional, não conseguiu se fidelizar na posição, a gente tem Barreal e Souza, que na minha opinião é uma ótima dupla de laterais e tem cada vez mais se tornado excelentes jogadores. Eu acho que o Barreal, nesse momento que ele tá jogando de lateral direito, ele poderia, como eu posso dizer, trabalhar um pouco mais a sua ofensividade, porque ontem um dos primeiros lances, acho que segundo lance do Santos de perigo, que foi uma bola do Neymar para ele poderia muito bem ir pra frente e chutar no gol, entende? Só que o jogador, ele não tá tão familiarizado com isso, ele tá mais com chegar à linha de fundo e cruzar ou fazer jogadas defensivas. Talvez se ele se aprimorasse nessa situação, acho que o Santos ganharia um fator surpresa surpreendente, porque é o famoso cortar pro meio e bater. E isso, dependendo disso, se você tem qualidade no chute, você mata qualquer goleiro. Aqui temos, agora Álvaro Barreal. Ai, meu Deus do céu. Álvaro Barreal, não sei se eu falei Escobar no outro, cara, mas tudo bem, vai. Álvaro Barreal e Guilherme numa linha diferente, trabalhando, ambos são pontas do Santos, como ponta direita e ponta esquerda, mas ontem eles trabalharam de forma diferente, que ajudando nos laterais a marcar. Então
talvez na ofensividade, tanto Barreal como o Guilherme não tiveram tanta efetividade, apesar de que o Guilherme deu assistência para o Neymar fazer o gol. Mas no esquema de marcação, eles fizeram uma linha de 5 poderosa do Santos no meio de campo que, igual eu falei, se você quer segurar um resultado, você não aumenta, você não amplia a sua zaga, você amplia o seu meio de campo, que barra totalmente o outro time de criação. E foi o que aconteceu contra o Flamengo. O Flamengo, apesar de ter uma certa facilidade de toque de bola, porque a marcação do Santos ainda é muito falha, mesmo assim ainda não conseguiu chegar com tanta efetividade no gol do Brasão. Então, pro Kleber Xavier, os méritos são esses. Aqui temos uma situação bem interessante, que na esquerda David Washington e na direita o Tiquinho. E na minha opinião, esses dois jogadores não valem por um. Essa é a minha sincera verdade. Por mais que o David Washington seja um menino da Vila que foi cedo pro Chelsea e agora foi emprestado pro Santos porque realmente não tá conseguindo desempenhar, a gente tá vendo o Santos por quê que ele voltou. Porque é um jogador muito fraco. David Washington, infelizmente, não consegue fazer a sua função como deveria, que é o famoso pivô. Ele é alto, não é tão forte, mas é alto. Não consegue fazer um pivô, não consegue fazer uma bola trabalhada e não consegue ser tão conclusivo nas jogadas, nas oportunidades que tem. E Tiquinho, infelizmente, tem sido uma enganação no Santos. Meio que o Tiquinho teve um bom ano em 2023 apenas e depois disso não conseguiu mais desempenhar tão bem assim. E no Santos, ele deveria ser o 9 titular do time e consegue perder a posição pro Bagre Washington, que na minha opinião não é nem David Washington, é Bagre Washington. E outro detalhe também, que parece que esses dois jogadores juntos, os dois juntos dá praticamente quase 2 milhões de, acho que salário, coisa parecida. E eu acho que o Santos deveria repensar essa situação. Pô, vende o Tiquinho, devolve o David Washington e contrata um centroavante de verdade, porque o que falta pro Santos é um goleador. Se o Santos tivesse um goleador, o Neymar como 10 clássico, junto com o próximo jogador que vai estar, acho que na próxima imagem, caraca, eu acho que o Santos seria outro time e estaria realmente em outro nível. Aqui está dois jogadores que eu queria muito comentar. Na imagem de cima, Robinho Júnior, e na imagem de baixo, Roleiser. Vou começar pelo Roleiser, porque o Robinho Júnior eu quero falar muito desse garoto, véio. O Roleiser eu coloquei aqui para falar que nesse jogo contra o Flamengo ele estava suspenso, então não tivemos a genialidade do Roleiser, que é um ótimo jogador de qualidade, que demonstrou que sabe também finalizar no gol, porque o Santos ganhou no último jogo, graças ao terceiro que foi o gol dele. E no próximo jogo, o Roleiser está de volta, então é uma ótima adição para o Santos no meio de campo. Que agora o Kleber Xavier pode muito bem jogar com 2 meias de criação, que é Neymar e Roleiser, mas também pode jogar Neymar como falso 9 e Roleiser como clássico 10. E aí você ganha um poder ofensivo mais assertivo, porque na teoria a bola quando chega no Neymar é gol, cara. É praticamente gol, então o Kleber Xavier vai ter essas duas opções, o que eu acho que é um acerto pro time do Santos. É uma boa opção de tática de jogo e eu acho que tudo que o treinador quer é ter essa dor de cabeça para poder escalar os melhores jogadores. E agora falando do Robinho Júnior, acho que é um garoto que tem, se eu não me engano, eu falava que ele tinha 15 anos, mas parece que ele tem 17. Não pode ter 15 anos, porque se ele tivesse 15 anos ele não poderia ter estreado no profissional igual foi ontem. Mas então vamos supor que ele tenha 17. Cara, esse moleque é diferenciado, tá? Ele é muito diferenciado. Ontem ele entrou cedo no jogo, aos 15 minutos. Eu não colocaria ele naquele momento do jogo. Eu acho que precisaria de jogadores mais cascudo, com mais experiência, mas tudo bem. Colocou o moleque para ver se realmente ele iria pipocar. E quando falo em pipoca eu lembro do Flamengo, mas foi para analisar realmente se ele iria ter nível para chegar no profissional e bancar, ou se ele ia acabar desempenhando mal. E confesso que ele demorou para engrenar. Acho que depois que ele entrou, durante uns 10 minutos ele mal pegou na bola, tava mais estando numa situação defensiva do que atacando. Porém, e eu acho que isso é um pouco de garoto mesmo, 17 anos, tá começando agora. Não vamos, assim, colocar uma carga excessiva em cima do jogador, porque ele não é uma estrela. Ele é diferenciado, mas ele não é uma estrela. Então, eu acho que tem que ser bem trabalhada toda essa situação do Robinho Júnior. E, pô, as bolas que ele pegou, cara, pô, a primeira jogada que ele fez, que ele tenta fazer uma jogada com bom tempo, e o bom tempo não saca qual que é a situação, aquilo é jogada de jogador grande.
Não é aquela jogada que pega a bola e vai voltar pra trás. Em nenhum momento ele supõe voltar pra trás. A jogada dele é objetiva. Ele pega a bola na ponta, carrega um pouco e joga no meio pro Bontempo pra fazer tipo uma tabela com ele. Só que o Bontempo, infelizmente, ia acabar de entrar também e não conseguiu devolver a jogada, mas, pô, ali você já viu que o moleque tem um pouco de atitude. Ele não tá lá pra brincadeira, ele tá lá pra jogar. E o lance no final do jogo, onde que o Rossi tá fora do gol e o Robinho Júnior pega a bola no meio de campo, ele tenta se desviar do Rossi, só que o Rossi consegue barrar ele toca pro Pituca. Se o Pituca devolve pra ele, ele chuta lá da onde mesmo, talvez consiga fazer o gol, fazendo com que o estádio iria abaixo, porque todo mundo que tava ali no estádio pediu a entrada do Robinho Júnior e o Kleber Xavier atendeu, achei até uma surpresa. Tudo bem que eu sei que o moleque tá desempenhando bem nos treinos, mas logo num jogo como esse contra o Flamengo, já colocar o moleque, eu acho que é meio que pra ele entender toda a situação. E na minha opinião, eu acho que ele bancou. Eu acho que ele realmente entendeu o que é um jogo grande. Eu não vejo soberba vindo do Robinho Júnior, e eu acho que ele entende muito bem toda a situação que está em volta dele, cara. Por mais que o pai dele tenha feito o que fez fora dos campos, eu acho que o que ele tem feito, na minha opinião, é o certo. Ele tá focando no jogador Robinho e também, pô, é o pai dele, cara. Eu acho que julgar essa parte dele é besteira, por mais que o cara tenha feito uma atrocidade criminosa, né? Ainda não deixa de ser pai dele, entendeu? Então, Robinho Júnior fazer as menções que ele faz ao pai, que nem é tanto, o cara nem fica gavando o pai dele, nem isso, cara. Ele só faz as dedicatórias do personagem ou da persona que foi o Robinho em campo. Pô, eu acho isso muito justo. Então, é o famoso, o filho não deve pagar os pecados do pai, entende? Então, você que nem é torcedor do Santos e só vê o nome Robinho e já quer julgar, eu acho que você deveria colocar um pouco o pé atrás, sabe? Porque o garoto é pé no chão, o garoto é cabeça. Até agora, toda vez que foi exposto em situações que ele precisava tomar certas decisões, as decisões foram as melhores possíveis. Então, eu acho que isso é uma boa resposta pra quem tá aqui só pra criticá-lo ou colocar os pecados do pai em cima das costas dele, que eu acho totalmente desnecessário. Agora, nessa imagem maravilhosa, Bruno Henrique e Santos, que não fez porcaria nenhuma no jogo ontem, e o famoso frangueiro Rossi, que, mais uma vez, entregou a paçoca, né? Porque o Neymar chutou a bola no meio e ele conseguiu tomar o gol. Aquela era pra mim, na minha opinião, era uma bola queima-roupa, tudo bem, rápida, forte, mas é uma bola defensável. Convenhamos, é uma bola defensável. E Bruno Henrique ontem no jogo deu green, né? Tomou um amarelinho e deu green. Não vou falar mais nada disso, porque talvez isso possa gerar até processo. Mas, pô, falar deu green não pode gerar processo, né? Puta que eu pariu, mano. Mas deu green, então eu tô lembrando do jogo do Paquetá, quando o Paquetá tomava amarelo do seleção, todo mundo, deu green, deu green. Bruno Henrique, deu green, não vou falar mais nada não, né? Esse vídeo que é divertido acaba se tornando um vídeo processável. Aqui é a imagem do Felipe Luiz e do Kleber Xavier, que ontem eu achei o Kleber Xavier com uma postura muito boa. Tudo bem que eu fiquei com a sensação de quem fizesse o gol iria ditar o ritmo do jogo, só que nenhum dos times conseguiu. Acho que, igual eu falei, na minha opinião, o Santos teve melhores oportunidades do que o Flamengo para fazer o gol. E o Felipe Luiz eu achei bem apático. Ele tentou criar várias situações, só que o time dele não desempenhou nada bem contra o Santos. E talvez seja igual eu falei, o Santos conseguiu expor algo no Flamengo que talvez outros times não tenham exposto. Que é um Flamengo que não consegue jogar. Se você souber onde trabalhar a bola, que é o meio de campo. Se você anula o meio de campo do Flamengo, acabou o jogo do Flamengo. E ontem o Santos provou isso com uma genialidade do Kleber Xavier na tirada do David Washington e colocando o Neymar como falso 9, que na minha opinião foi genial. E aqui está o homem, né? O homem pelo qual eu critiquei vários vídeos. Acho que se você acessar o canal você vai ver que tem vários vídeos em que eu menciono o Neymar, em que eu falo mal do Neymar, falo que ele tá desleixado, que ele não tá desempenhando bem, que ele não tá conseguindo chegar onde deveria, que se ele fizesse pelo menos as coisas da maneira correta, tudo isso se resolveria. Mas ontem o Neymar provou o quão gênio ele é. Ontem eu me lembrei muito daquele jogo do Brasil e Croácia em que o Neymar faz o gol perto do final do jogo e que o Brasil só precisava segurar o jogo para poder passar de fase, né? E ontem a mesma coisa, o Neymar pega a bola do estilo centroavante mesmo, com toda a sua genialidade, se desvincula de dois jogadores e chuta pro gol fazendo gol. Já tinha perdido outra oportunidade de fazer gol, então
ontem a gente viu o Neymar que a gente tem esperança de que possa voltar no seu grande momento. Óbvio, não teve aquele jogo brilhante, ele teve bons momentos, mas na minha opinião acho que é pouco ainda para um cara tão grande que é o Neymar. Eu acredito que ele precisa realmente melhorar tanto a sua parte física, eu não sei se é possível pela idade, ele melhorar a sua parte física para ter mais ter mais situações de arranque de bola, para ser mais velocidade. Eu não sei, igual eu falei, eu não tenho essa convicção de que se isso é possível, mas eu senti falta mesmo de um Neymar que conseguisse controlar melhor a bola. Eu senti um Neymar que estava realmente tentando criar várias jogadas para o Santos, mas em determinados momentos eu acho que talvez fazer uma bola mais trabalhada seria a melhor opção, que não aconteceu. Eu vi o Neymar perdendo acho que umas 2, 3 bolas que ocasionou em contra-ataque do Flamengo. Mas, tirando tudo isso, cara, a genialidade do jogador, quando é muito grande, faz a diferença. E ontem o Neymar fez a diferença, fez o gol da vitória do Santos. E ele cumpriu com o que ele falou, né? Ele falou que aquele jogo do Botafogo, ele tirou 3 pontos do Santos, então ele iria devolver esses 3 pontos. E ontem, contra o Flamengo, ele conseguiu devolver de uma forma maravilhosa, fez o torcedor ficar muito feliz. E isso blinda qualquer situação, até o próximo jogo, blinda qualquer situação de falas ou qualquer cobrança em cima do Neymar. Mas é isso, eu acho que essa é a última imagem. Sim, essa é a última imagem. Eu acho que é isso, essa foi a minha análise sobre a vitória do Santos sobre o Flamengo. Eu queria realmente dedicar esse vídeo somente pro Santos, que é o time do meu coração, e quando desempenhar bem e demonstrar pro seu torcedor o quão grande é o Santos, eu vou vir aqui, não diria pedir desculpas, mas eu vou vir aqui e dar os devidos méritos para quem se deve, que é tanto o time do Santos, Kleber Xavier, Neymar e companhia, que os jogadores também jogaram muito bem. Então, parabéns ao Santos, parabéns aos santistas que estavam lá na Vila Belmiro, parabéns a nós. E chora, Mengudo, chora, bando de pipoqueiro. Eu quero adotar essa parte de pipoqueiro. Cheirinho não é mais cheirinho não, agora é pipoqueiro. Bandos de pipoqueiros. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por você que ficou até o final do vídeo. Deixe seu like, comente e compartilhe. Tamo junto. Eu vejo você no próximo vídeo. Não se inscreva Não se inscreva, é foda. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ajuda a gente a crescer. Estamos subindo, estamos crescendo rumo a 300 inscritos. E logo logo a gente chega a 500, depois 1000, 2000, 3000. E vambora. Vamos junto. É isso, gente. Muito obrigado. Tamo junto e... falou!